Quando pensas em leguminosas, só te vem à cabeça feijoada pesada, rancho cheio de enchidos ou aquela sensação de barriga inchada? Então este vídeo é mesmo para ti, porque hoje vou mostrar-te que as leguminosas podem ser uma das melhores aliadas da tua alimentação saudável, da tua saciedade e até da tua organização alimentar. E não precisam de ser pratos pesados, aborrecidos ou difíceis de fazer. Neste vídeo vou explicar-te porque é que as leguminosas são tão interessantes, como é que tu podes incluí-las no teu dia alimentar sem complicar, como reduzir o desconforto gastrointestinal e ainda vou dar-te várias ideias de receitas simples, saudáveis e práticas. E fica até ao fim, porque vou mostrar-te uma ideia de snack crocante com um grande bico que pode ser uma ótima alternativa para aqueles momentos em que te apetece trincar qualquer coisa. A verdade é que muitas pessoas ainda olham para as leguminosas como se fossem um problema. O feijão engorda, o grande bico pesa muito, as lentilhas incham. Isso é comida pesada, isso dá gases. Mas será que o problema são mesmo as leguminosas? Ou será que o problema está muitas vezes na forma como as cozinhamos, nas quantidades, nos acompanhamentos e nos ingredientes que acrescentamos? Porque quando nós falamos de pratos como o rancho ou feijoada, a forma de os desequilibrar nutricionalmente passa muito pela adição excessiva e desnecessária de enchidos e sal, e não pelas leguminosas em si. Portanto, o problema não é o feijão, o problema pode ser tudo aquilo que colocamos à volta do feijão. As leguminosas não são vilãs, na verdade são alimentos muito interessantes do ponto de vista nutricional. São fontes de hidratos de carbono complexos, têm bastante proteína, têm pouca gordura, não têm colesterol, são ricas em fibras e ajudam bastante na saciedade. E isto tudo é muito importante, porque quando uma refeição é mais saciante, é muito mais fácil não andar o dia todo a petiscar, não chegar ao fim da tarde cheia de fome e não sentir aquela necessidade constante de procurar qualquer coisa doce ou qualquer coisa salgada. E aqui entra uma mudança de mentalidade muito importante. Não é sobre comer menos e passar fome, é sobre construir refeições que te deixem satisfeita, nutrida e com energia. E as leguminosas podem ajudar muito nisso. Agora, antes de falarmos de receitas, vamos perceber com que frequência devemos comer leguminosas. E segundo as diretrizes da Roda dos Alimentos Mediterrânica, promovida aqui pela DGS, a recomendação é consumirmos leguminosas diariamente. E o que é que as leguminosas é que podemos utilizar? Pode ser ervilha, pode ser favas, feijão, branco, vermelho, preto, grande bico, lentilhas, verdes, as vermelhas ou castanhas e até os tremoços. Ou seja, há muita variedade e isto é ótimo porque uma alimentação saudável não precisa de ser sempre frango grelhado, arroz e alface. Nós podemos ter cor, podemos ter textura, sabor e refeições bastante interessantes. E agora vem aqui também uma parte muito importante, principalmente para quem diz: Joana, eu não tenho tempo. As leguminosas enlatadas podem ser uma opção prática, já se encontram cozinhadas e têm menor tempo de confecção. Ou seja, para aqueles dias em que chegas tarde, tens pouco tempo e estás quase a pedir comida fora, ter feijão, grão ou lentilhas enlatadas em casa pode salvar a tua refeição. Claro que há um ponto importante que é o teor de sal. Por isso, se usares leguminosas enlatadas, uma boa estratégia é enxaguar antes de usar, para além de ainda ajudar a diminuir os sintomas de desconforto gastrointestinal. Portanto, não compliques. Ter leguminosas enlatadas em casa pode ser uma forma simples de conseguires fazer uma refeição rápida, saudável e saciante. Agora vamos falar de uma das maiores queixas. Eu até gosto de leguminosas, mas eu fico inchada, Joana. Isto pode acontecer porque as leguminosas têm compostos que não são digeridos e ficam disponíveis para fermentação pelas bactérias, podendo causar aqui algum desconforto gastrointestinal. Mas há uma forma de minimizar isto.
Podes, por exemplo, demolhar antes de confeccionar, trocar a água 1 ou 2 vezes durante a demolha, rejeitar, por exemplo, a água da demolha, enxaguar as leguminosas enlatadas. Portanto, se costumas sentir desconforto, tu não precisas de eliminar logo as leguminosas. Experimenta primeiro melhorar a preparação. Às vezes o problema não é o alimento em si, é a forma como ele está a ser preparado ou introduzido na nossa rotina. E outra coisa também muito interessante é a forma como nós combinamos as leguminosas. Por exemplo, combinar leguminosas com cereais permite obter proteína de alto valor biológico através da conjugação de aminoácidos destes alimentos e dá, por exemplo, e aquele exemplo clássico de arroz com feijão, não é? Ou seja, o arroz com feijão não é uma combinação errada, muito pelo contrário, é uma combinação muito interessante do ponto de vista nutricional. Mas combinar, por exemplo, leguminosas com alimentos ricos em vitamina C aumenta a absorção de ferro, o que é excelente. Mas por outro lado, atenção, leguminosas com café ou chá podem reduzir a absorção de ferro e outros minerais. Portanto, se queres aproveitar melhor as leguminosas, pensa não só no alimento, mas também na combinação. Não é só o que é que eu vou comer, é também como é que eu vou combinar. Combinado? Agora, vamos à parte prática. Receitas, que eu sei que tu adoras. E aqui eu quero que percebas uma coisa. As leguminosas são muito versáteis. Podem entrar em entradas, em sopas, saladas, pratos principais e até sobremesas. Eu vou dar-te aqui algumas ideias simples. Por exemplo, uma opção muito prática é uma salada de feijão frade com atum, ovo, tomate, pimento verde, cogumelos e coentros, orégãos e pimenta preta. A preparação é simples, mistura todos os ingredientes, já está. Isto é perfeito para aqueles dias em que não queres cozinhar muito, aqueles que eu adoro, não é? Outra opção é, por exemplo, grande bico com atum e ovo, cogumelos, pêssego, salsa, orégãos e pimenta preta. Mais uma vez é só misturar tudo, isto está feito. Também tens a opção de lentilhas, ovos, orégãos e piripiri. A preparação é estrelar os ovos sem gordura e acrescentar aqui as lentilhas enlatadas a temperar. E temperar depois, não é? Para quem gosta destes pratos mais quentes, é interessante. Tens as lentilhas, por exemplo, com caril, bebida vegetal com sabor a amêndoa, por exemplo. Depois acrescentas ali a cebola, o alho, azeite, não é? Aqueles grelozinhos, e o molho de soja também pode ajudar. E tens ainda refeições com peixe, por exemplo, grande bico com couve, flor de Bruxelas no forno, acompanhado com uma pescada ou um salmão, temperado com paprika, ervas Provence, limão e sal. Está feito! Ou seja, tu consegues usar as leguminosas em refeições frias, em refeições quentes, rápidas, mais compostas, com peixe, com carne, com ovos, com atum. É tudo igual, ok? Não há desculpa para serem sempre iguais. E agora, a ideia que prometi no início, grande bico crocante. Basta colocar grande bico enlatado num tabuleiro com papel vegetal. Adicionar temperos como paprika, pimentão doce, manjericão e levar ao forno a 200 graus durante aproximadamente 1 hora até ficar com aquela textura crocante. E isto pode ser uma ideia interessante para variar, principalmente para quem gosta de alimentos crocantes, tipo eu. Mais uma vez, não é sobre complicar, é sobre ter opções melhores preparadas. Porque muitas vezes o problema não é falta de força de vontade, é a falta de alternativas simples em casa. Então, resumindo, as leguminosas não são vilãs, elas são saciantes, elas são nutritivas, elas são versáteis. Podem ser usadas em saladas, pratos quentes, refeições rápidas e até em snacks. Se te causam desconforto, podem demolhar, trocar a água, rejeitar a água da demolha ou então enxaguar bem quando são enlatadas. E se queres refeições mais completas, combina-as de forma inteligente. Agora, partilha com a tua Nutri qual destas receitas vais experimentar primeiro: salada de feijão frade, lentilhas com ovos, grande bico no forno ou grão crocante. Se ainda não tens acompanhamento personalizado e sentes que até sabes o que deves fazer, mas tens dificuldade em organizar as tuas refeições e adaptar isto à tua rotina, então fala já com a minha equipa.
No acompanhamento personalizado, nós ajudamos-te a criar uma alimentação simples, saudável e descomplicada, adaptada à tua vida.